Graça e paz, você que nos acompanha através do programa Cura para a Alma. É muito bom ter você conosco e poder entrar na sua casa e trazer uma palavra de Deus para o seu coração. E hoje eu quero trazer uma palavra para você que já ouviu alguém te dizer que era tarde demais para recomeçar. Quando nós conversamos com algumas pessoas, em especial pessoas que podem marcar a nossa vida, é comum você ouvir entre elas alguém dizer que se você cometer determinados erros a uma certa altura da tua vida, a probabilidade de você recomeçar é muito difícil. Mas eu estou aqui hoje para poder dizer para você que nunca é tarde para recomeçar. Independente dos erros que você já cometeu, independente das perdas que você já teve, nunca é tarde para recomeçar. Entretanto, é importante você saber o que a palavra de Deus nos diz acerca do recomeço. O que é necessário? O que fazer para recomeçar depois de uma perda ou depois de uma decisão errada, depois de talvez um fracasso? Como recomeçar? Existem pessoas que após uma perda, após um fracasso ou uma experiência oriunda de uma decisão errada que tomou na vida, elas ficam paralisadas. Mas eu sei que este não é o teu caso. Por isso eu estou aqui para trazer para você uma palavra de recomeço. Nunca é tarde para recomeçar, independente do tamanho da sua perda, independente da sua idade. Gênesis, no capítulo 17, vai contar a história de um homem que já estava com 99 anos e que, naquele momento da sua vida, ele precisou recomeçar. Conta a história de Abrão. Abrão foi um homem chamado por Deus. O capítulo 12 de Gênesis diz que Deus chegou para Abrão. Ele morava em Ur dos Caldeus e Deus disse assim: sai do meio da tua parentela, da tua terra e vai para um lugar que eu te mostrarei. A Bíblia diz que Abrão imediatamente obedeceu à voz de Deus. Só que a Bíblia traz um relato que é extremamente importante. Diz que Abraão então saiu da sua casa, saiu com seus servos, mas o seu sobrinho Ló foi com ele. E naquele momento, Abraão tomou uma decisão que mais tarde iria lhe custar algo muito sério. E é sobre isso que eu quero falar para você. Quando nós chegamos no capítulo 17 do mesmo livro de Gênesis, a Bíblia diz assim: quando completou 99 anos, Deus apareceu para Abraão e lhe disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser íntegro. Eu quero estabelecer uma aliança com você. Eu quero te abençoar e fazer de você uma grande nação. O versículo 3 do capítulo 17 diz que então Abraão caiu com o rosto em terra e a partir daquela fala com Deus, ele decidiu recomeçar. A ordem que Deus tinha dado para Abrão, ele estava com 75 anos, lá no capítulo 12 de Gênesis. E durante aquela caminhada de 24 anos, agora, quando Deus chega para ele e manda que ele fosse íntegro e que andasse na presença dele, Abraão tinha tomado algumas decisões que o levou a perder algumas coisas naquela caminhada. A primeira decisão que Abrão tomou foi a decisão de levar com ele o seu sobrinho Ló. A ordem de Deus tinha sido expressa: sai da tua terra e do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. E aí a Bíblia diz que Ló foi com ele. Olha só que interessante, todas as vezes que nós tomamos uma decisão de obedecer a Deus pela metade, nós vamos ter problema. Deus não aceita obediência pela metade. O problema é que muitas pessoas não conseguem avançar, não conseguem alcançar a felicidade plena, é porque elas querem obedecer à direção de Deus, mas pela metade. As ordens de Deus são absolutas.
O Senhor Jesus disse em um determinado momento que a nossa palavra tem que ser sim, sim e não, não. O que passa disso é de procedência maligna. A Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores, porque há de amar um e odiar outro. A Bíblia diz que aquele que não junta com o Senhor espalha. Então, na palavra de Deus, nós vamos encontrar sempre algo absoluto. E a ordem de Deus foi absoluta. Sai do meio da tua parentela e da tua terra e vai para o lugar que eu te mostrarei. Abraão então toma a decisão de levar com ele o seu sobrinho Ló. Ló era um órfão, não era uma criança, já era um homem adulto, já possuía bens, mas Abraão teve pena dele e o levou com ele. E mais tarde ele vai ter alguns problemas, vou falar para você daqui a pouco. A Bíblia diz então que Abraão começa a sua caminhada, mas quando ele chega a um determinado local, ele vê que está tendo fome e ele desvia-se da rota, ele foi para o Egito. Segundo, todas as vezes que você tenta tomar decisões com o objetivo de sobreviver por não confiar em Deus, você vai ter problema. Ao desviar-se do caminho que Deus tinha estabelecido e ir para o Egito, por causa de uma fome ou na tentativa de sobreviver, Abraão, o nome dele então era Abraão, ao chegar ao Egito, ele mente. Ele disse para sua esposa, que chamava-se Sarai até aquele momento: você é bonita e quando nós chegarmos no Egito, os homens daquela terra vão olhar para você e se souber que você é minha esposa, vão me matar. Então, para salvar a minha vida, você diz que é a minha irmã. Só assim eles vão me tratar bem. Então, naquele momento em que Abraão chega no Egito, ele toma uma decisão. A Bíblia vai nos ensinar que um abismo chama um outro abismo. Todas as vezes que você tenta corrigir um erro, cometendo um outro erro, é como se você tivesse em um buraco e você, na tentativa de sair do buraco, você fosse cavando cada vez mais o buraco. Ao invés de você sair, você vai se afundar mais no buraco. E se chover, você vai ficar em uma situação bastante delicada. Abraão, então, ele toma a decisão de mentir. Depois de tomar a decisão de se desviar da rota, Deus não tinha falado para Abraão ir para o Egito. A ordem de Deus foi absoluta: sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Então Deus não tinha dito para Abraão que ele deveria ir para o Egito. Ir para o Egito foi uma decisão dele. E ao chegar no Egito, ele se deparar com aquela situação, ele mente para sobreviver e para se dar bem. A mulher de Abraão, Sarai, foi levada para o palácio, ficou um tempo no palácio, até que Deus corrige Abraão. Corrige a casa de Faraó e a mulher então é devolvida para ele. E ele sai do Egito levando bens, levando muitos escravos, levando gado, enfim. A decisão que ele tomou foi uma decisão na qual ele levou vantagem. A Bíblia diz que ao sair do Egito, Abraão então volta para a região de Canaã. E quando ele chega ali, ele enfrenta uma situação. A Bíblia diz que os homens de Abraão e os homens de Ló começaram a ter conflitos, porque a terra não suportava o rebanho que pertencia a Abraão e pertencia a Ló. E naquele momento eles começam a ter conflito, até o momento em que Abraão chega para Ló e diz: olha, nós somos parentes, eu já fiz a besteira de te trazer, claro, isso é por minha conta, mas nós não vamos poder caminhar mais juntos. Então olha e escolhe a terra, o lado que você escolher, você vai e eu vou para o outro lado.
A Bíblia diz que Ló então escolheu a melhor parte, a parte plana. Deixa eu te falar uma coisa, todas as vezes que nós obedecemos a Deus pela metade, nós corremos o risco de ter grandes prejuízos e de cometer outros erros. Aquela decisão de levar com ele uma pessoa que não deveria ser levada lhe causou prejuízo. Eu já falei sobre isso em uma das nossas lives, quando eu falei que você não deve levar para a sua vida pessoas a qual Deus não permitiu. Abraão teve prejuízo. Interessante que ele teve que se separar. Mas ao se separar do seu sobrinho Ló, a Bíblia diz que Ló foi para a cidade de Sodoma. E houve guerra naquela região e Ló foi levado prisioneiro. Aí a Bíblia diz que Abraão entrou em uma batalha que não deveria entrar. Ele pegou seus 318 homens e foi em busca dos reis que tinham levado a população de Sodoma e Gomorra como escravo, e entre eles estava Ló. Deixa eu te falar algo. Todas as vezes que você entra numa batalha que não é sua, você pode ter prejuízos. Todas as vezes que você leva alguém para a sua vida, a qual Deus não permitiu que levasse, você vai enfrentar batalhas que não são suas. Talvez o problema que você esteja enfrentando agora emocionalmente é porque você está lutando uma batalha que não é sua. Cuidado com as pessoas que você traz para a sua vida. Cuidado com as pessoas que você caminha, porque você pode, em função de não ser uma pessoa seletiva em suas amizades, você pode entrar em batalhas que Deus não gostaria que você entrasse. Pela misericórdia e pelo amor de Deus, Abraão, ele escapa ileso daquela batalha, resgata o seu sobrinho Ló, mas não o leva para perto. Ele fica ali e ele vai agora para um local em que Deus havia falado para ele. Então tenha cuidado, não leve para a sua vida pessoas que podem te causar danos. Um dos segredos para nós ser pessoa abençoada é não levar para as nossas vidas pessoas que Deus não quer que seja por perto de nós. Todas as vezes que você leva para perto de você pessoas que Deus não gostaria que estivesse com você, você, além de ter prejuízo, você vai entrar em batalhas que não deveria entrar. Mas Deus foi misericordioso. Quando chega então no capítulo 17 de Gênesis, Deus se apresenta para Abraão e diz assim: eu sou Deus poderoso, anda na minha presença e ser íntegro. Olha que interessante, Abraão estava andando 24 anos com Deus, mas não estava na presença de Deus. Uma coisa é você andar com Deus, uma coisa é você falar em nome de Deus, outra coisa é você ter um coração totalmente obediente a Deus. Um outro erro que Abraão cometeu, ele tentou ajudar a Deus de alguma maneira. Deus havia prometido que ele dá um filho, mas ele não esperou o tempo de Deus. A esposa lhe entregou a sua serva e com ela ele teve um filho por nome Ismael. Deixa eu te falar algo, Deus não precisa da nossa ajuda, sabia? Todas as vezes que você tenta ajudar a Deus, você vai cometer erros. Cuidado! Cuidado quando você tenta colocar a mão naquilo que Deus não permitiu que você colocasse. Abraão teve um filho fora da promessa. E ele teve muitas e muitas dores de cabeça. No capítulo 17 ainda, Deus fala com Abraão, fala para ele então ser íntegro, andar na presença dele, e Deus promete abençoá-lo, e Deus diz assim: a partir de agora eu vou mudar o teu nome, tu não serás mais Abrão, a partir de agora você se chamará Abraão. Sabe de uma coisa? Todas as vezes que Deus quer que mudemos de vida, Ele vai exigir algo de nós.
Ele vai exigir que nós nos submetamos a Ele. E Ele vai mudar a nossa história. Todas as vezes que Deus entra na nossa vida, Ele vai mudar o nosso destino. O destino de Abraão foi mudado naquele momento em que Deus apareceu para ele. A Bíblia diz que ele estava então com 99 anos. Deixa eu te falar algo muito importante. Nunca é tarde para você recomeçar. Talvez você olha para a sua vida e você vê que cometeu muitos erros, que sofreu muitas perdas e você agora vai acreditar na mentira do diabo ou na fala de alguém que vai chegar para você e dizer assim: é tarde demais para você recomeçar. Deixa eu te falar uma coisa, nunca é tarde para recomeçar. Abraão recomeçou aos 99. Noé, o antecessor de Abraão, recomeçou com 600 anos. Você sabia que quando Deus chamou Noé e entregou-lhe o projeto de construir a arca, ele estava com 500 anos? Ao completar 600 anos veio o dilúvio, e com 601 anos a arca parou no pico de um monte, e Moisés desceu com a sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras para recomeçar. E foi a partir de Noé que a humanidade voltou a popular a terra, porque até ele, Deus tinha destruído todos os seres viventes da terra. Mas a partir de Noé veio a nova geração. Então deixa eu te falar algo, nunca é tarde para você recomeçar. Talvez você esteja aí sofrendo, talvez você esteja aí vivendo uma raiz de amargura, uma tristeza, porque em algum momento na sua vida, assim como Abraão, você tomou decisões que te custou perdas, que te trouxe prejuízo. Você se envolveu em batalhas que não deveria ter se envolvido. Você trouxe para a sua vida pessoas que não deveria ter trazido e isso te custou algo. E aí agora você está aí parado, achando que não dá para recomeçar. Eu estou aqui para te dizer hoje que nunca é tarde para você recomeçar. Mas recomeça diferente. Você tem que recomeçar de maneira diferente. Evite os erros que você cometeu. Talvez você faliu, mas você agora quer recomeçar a sua empresa. Então aprenda algo. Corrija os erros que te levou à falência da primeira empresa. Não cometa mais aqueles mesmos erros. Você tem que corrigir. Você não pode ser bem-sucedido fazendo as coisas do mesmo jeito. Tem que ser diferente. Talvez você esteja aí sofrendo, amargurado, porque trouxe para a sua vida pessoas que não deveria trazer. Ei, deixa eu te falar. Se a tua felicidade está em tomar uma decisão, e isso aqui não vale para casamento, ok? Eu quero fazer uma observação. Casamento é algo sagrado. Casamento você tem problema, não desista do seu casamento por nada. Mas talvez você trouxe para a sua vida, para a sua sociedade, para os seus relacionamentos, pessoas que estão te trazendo prejuízo, te causando dano. Quem sabe é hora de você parar e você refazer o seu ciclo de amizade. Que tal você agora parar nesse momento e ser uma pessoa um pouco mais seletiva nos seus relacionamentos? Isso pode mudar a tua vida, isso pode mudar a tua história. Mas para que você possa recomeçar e ser bem-sucedido, não esqueça de uma coisa: faça uma aliança com Deus. Permita que Deus te dê instruções. Permita que Deus fale a você. E se você não compreendeu, busque em oração. Jeremias 33:3 está escrito assim: clama-me e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Romanos 12 diz que nós devemos buscar ao Senhor e saber qual é a agradável, perfeita vontade dele para as nossas vidas. Jeremias 29 diz: clama-me e responder-te-ei. Quando me buscar de todo o vosso coração, serei achado por mim. Jeremias 29:11. Então, o próprio Deus
nos encoraja e nos incentiva a buscá-lo, porque Ele está disposto a revelar os propósitos que Ele tem para a nossa vida. Então, eu quero falar para você e finalizar dizendo: nunca é tarde para recomeçar. Levanta-te, em nome do Senhor Jesus, com fé, com coragem, com determinação, e recomeça. Livra-se dessa raiz de amargura, dessa tristeza, livra-se dessa culpa, livra-se desses ressentimentos, desse remorso. É hora de avançar. O apóstolo Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo. Ei, você tem uma vida pela frente, não fique paralisado, errou, levante-se, chacoalhe a poeira e siga em frente, porque nunca é tarde para recomeçar, mas recomece com Deus, obedecendo ao Senhor, andando com o Senhor, e certamente você será feliz. Um ano depois que Deus se aproximou de Abraão e exigiu que ele fosse íntegro e andasse na sua presença, ele teve o filho da promessa, Isaque. Abraão penou por 24 anos por não obedecer ao Senhor. Deus só vai entregar a tua promessa quando o teu coração estiver alinhado com Ele. Talvez a promessa que você está esperando há tanto tempo, ela ainda não chegou porque você não está em total obediência ao Senhor. Mas tome a decisão, recomece com o Senhor, e eu tenho certeza que você será um homem ou uma mulher muito feliz e completo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome do Senhor Jesus. Eu quero aqui fazer um convite para você. O programa Cura para a Alma, que tem chegado até a sua vida, agora tem uma novidade. Eu estou me colocando à tua disposição para poder te ajudar. Se você precisa de um aconselhamento, se você precisa de uma orientação, se você precisa fazer um mapeamento ou quiser fazer uma investigação maior em áreas da tua vida que estão paralisadas, eu quero te ajudar. Então, entre em contato através desse WhatsApp, fale comigo. Eu estou à sua disposição. Nós vamos marcar um dia da semana para sentar, te ouvir, conversar. Eu quero te dar uma assessoria nesta área da tua vida. Quero te ajudar a romper e alavancar áreas da tua vida que te deixam paralisado. Eu estou à tua disposição. Entre em contato através desse WhatsApp ou na Livraria Live para nós conversarmos, e nós vamos marcar um momento para conversarmos. Eu quero te ouvir e quero te ajudar. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.